Olá, muito boa tarde. Este programa Eclésia e este espaço A Fé dos Homens já chega até si há 25 anos. Foi no dia 15 de setembro de 1997. Até hoje temos colocado na televisão a dimensão do religioso, mas também a construção social que a Igreja faz no nosso país e no mundo. Uma aposta do Serviço Público de Televisão que olhamos hoje com Eduardo Sintra Torres, da Faculdade de Ciências Humanas da Universidade Católica Portuguesa, também conhecido pelo seu olhar atento perante o fenómeno da comunicação. Boa tarde, obrigado por estar aqui entre nós. 25 anos deste espaço, até hoje uma presença contínua aqui na RTP2. No seu entender, qual é a originalidade, digamos assim, a importância de um espaço que agrega no mesmo bloco televisivo diferentes sensibilidades religiosas? Eu desde o início que considerei que era uma boa ideia, que julgo que o poder político na altura também de alguma forma interveio como mediação neste projeto e achei uma boa ideia porque de facto é uma prova do pluralismo da sociedade portuguesa e principalmente da abertura da Igreja Católica, que é a principal igreja historicamente em Portugal, para dialogar com as outras igrejas. Coisa que, aliás, acontece, sabemos nós, nos países e por iniciativa do Papado, do Vaticano, não é? E, portanto, nesse sentido foi uma iniciativa muito boa que, ao permitir o diálogo, reduz conflitos, desconfianças que eventualmente pudesse haver ou vir a haver, não é? E, de facto, o que temos para trás são 25 anos de um passado que resultou, penso eu. Penso que estão todas as partes satisfeitas. Quando têm alguma coisa a dizer, encontram-se e tratam dessas, eu não lhe chamo problemas, chamo de questões. Há uma questão, tratam dessa questão. E, nesse sentido, julgo que é uma aposta ganha da televisão portuguesa, da sociedade portuguesa e da própria expressão religiosa dos portugueses. Estamos num país que é maioritariamente católico, pelo menos por aquilo que as sondagens vão indicando e socialmente há uma expressão muito visível, portanto, dessa presença da Igreja Católica no nosso país, desde logo pelo património histórico e artístico, também por todo o trabalho social que vai desempenhando através das instituições de solidariedade. Mas este espaço trouxe ao conhecimento português também outras sensibilidades religiosas, outras pertenças, outras formas de olhar o transcendente, de nomear Deus. Num país maioritariamente católico, acaba por ser importante também, até para os próprios católicos, terem um conhecimento daquilo que é diferente. Sim, quer dizer, conhecer e saber é sempre bom e, portanto, diminuir a ignorância é diminuir as possibilidades de conflitos, muitas vezes, não é? E isso penso que foi, de facto, o que eu estava a dizer há pouco, quer dizer, é mesmo bom que nós possamos ver, é um programa que também é informativo, porque, enfim, há sempre informação mesmo na religião, no proselitismo religioso, no dar a conhecer as atividades e por aí fora, os princípios, etc. Há esse contacto e esse conhecimento que me permite saber, olha, ali estes evangélicos, isto e aquilo, os muçulmanos também qualquer coisa, ou os judeus são como nós, enfim, quer dizer, há essa partilha de conhecimento que eu acho que é muito original este programa, não é? Que é um projeto, não é só um programa, é um projeto, não é? E acho que essa originalidade realmente foi uma das coisas boas que a televisão trouxe nestes 40 e tal anos de vida em pluralismo. Falou da dimensão informativa. Hoje vivemos numa televisão muito marcada pelo entretenimento. As pessoas querem um estado de descontração diante da televisão, é um ambiente lúdico. No seu entender, deve conjugar estas diferentes realidades, o fenómeno televisivo, o entretenimento, mas também a formação, a informação, há espaço para todas estas dimensões? Claro. Qualquer meio de comunicação tem
Eu sempre disse isto, que quando nós entramos, digamos assim, num programa de televisão enquanto espectadores, ou entramos num artigo de jornal ou num programa de rádio, nós temos que sair com alguma coisa de mais do que aquilo que éramos quando entramos. Ou porque aprendi alguma coisa, ou, enfim, porque diverti-me também, why not, não é? Porque não? Ou porque fui educado sobre algum assunto e, portanto, todas as dimensões são importantes. Eu julgo que vivemos numa era de exagero na questão do entretenimento. Se não houver entretenimento, é mau. Se não houver... A questão não é apenas o entretenimento, embora se possa fazer excelente educação com entretenimento e até infoentretenimento, que é um tema bem conhecido, o importante é transmitir alguma coisa que não seja entretenimento bacoco, vazio, não é? Mas também não é obrigatório ser entretenimento. O que é preciso, e é isso que às vezes eu penso que as pessoas, mesmo as que fazem televisão, confundem, é entre entretenimento e ser interessante. O que as coisas têm é que ser interessantes. Nunca poderão ser interessantes para toda a gente, assim como não podem entreter toda a gente, não é? Mas têm que ser interessantes. Se algo é interessante, atrai-me, agarra-me, cativa-me, e eu vou ficar a ver, ou a ouvir, ou a ler, não é? Portanto, nesse sentido, acho que é preciso não resvalar para a ideia temos que ir entreter. Não, temos que ser interessantes. Se o interessante passa por um momento de entretenimento qualquer, por que não? Agora, isto acontece, e eu penso que tem sido um problema grande, enfim, não conheço para as outras igrejas, mas pelo menos para a Igreja Católica, que é o facto de que a partir aí, enfim, do século XVIII, XIX, a sociedade se tornou muito pluralista e muito de comunicação. Portanto, há muita comunicação. Isto à parte do facto da laicização, da separação da Igreja do Estado e por aí fora. E, portanto, acontece que, por causa de o peso da comunicação na vida dos indivíduos e das sociedades ser tão grande, faz com que uma entidade a que estava associada, digamos, não direi o monopólio, mas uma parte importante da comunicação, em geral, não apenas religiosa, viu-se em concorrência. Portanto, a Igreja Católica passou a estar em concorrência com a imprensa diária. Isso, quem estuda a imprensa diária, ali no fim do século XIX, princípio do século XX, em Portugal, nota muito isso. E depois com a rádio e a televisão muito mais. E, portanto, as formas de comunicar na sociedade, quer pela rádio, quer pela televisão, quer pela imprensa, tornaram-se a forma mais habitual de comunicar. E isso fez com que houvesse uma regressão da comunicação religiosa. A Igreja ficou desconfortável aí. A Igreja ficou desconfortável e, de alguma forma, teve que mudar a sua comunicação. Mas para quê? Para onde? De que maneira? Com que formas? Que formas de comunicar? Que formas de colocar a voz? Nós sabemos que, por exemplo, entramos numa igreja, ouvimos um padre e ele fala de uma determinada maneira, não é? É isso que deve ser depois um padre quando é entrevistado ou quando está a fazer um programa. Portanto, tudo isso criou aqui assim um incómodo, ou se calhar apenas uma perplexidade sobre como comunicar. E depois vimos aquelas experiências de católicos, padres no Brasil a saltarem e com grande, digamos, um populismo comunicativo. Vimos alguns padres aqui em Portugal a serem muito aplaudidos porque eram normais, isto é, eram iguais àquilo que é a comunicação hegemónica da televisão, não é? Está-se a lembrar com certeza de um ou dois desses padres. E o que é que está certo aqui? É isso que fica, ou isso é a espuma dos dias? Quer dizer, qual é a forma de comunicar num mundo em que o que é hegemónico não é o que está certo? O que é hegemónico é esta forma da televisão falar com as pessoas, que é um teatro, não é? Todas as comunicações religiosas, laicas, desportivas, o que for, têm um lado de representação.
não é? Quando o Cristiano Ronaldo vem junto à câmara e faz gestos, ele está a comunicar, não é? É a sua forma de comunicação, de representação. E depois os diferentes registros também para chegar a diferentes públicos, não é? E depois os diferentes registros para chegar a diferentes públicos. Como alargar os públicos, não é? Para um programa, por exemplo, religioso. É complicado. Como é que se comunica ao religioso? Hoje é isso que estávamos a falar. Não é algo que se apresente fácil, não é? Nesta sociedade que consome mensagens curtas e como tal, também ideias de compreensão simples ou que se apresentem de forma de fácil entendimento. Comunicar o transcendente, o divino, não é nada fácil, segundo estas regras da comunicação contemporânea. Bem, eu não sou a pessoa certa para dar lições, nem pensar nisso, sou muito humilde a esse respeito. Posso dar algumas ideias. Bem, o transcendente eu penso que é o fundamental que distingue a religião quando comunica de outras formas de vida, de estar neste mundo. O que eu vejo é que, de alguma forma, eu julgo que a Igreja, muitas vezes, em Portugal, em geral, não é? Tem medo. Tem medo de estar num país que foi extremamente radicalizado, que foi dominado pela maçonaria, digamos, na Primeira República e por aí fora, e tem medo de confrontar, se é que tem que confrontar, não é? Mas acho que tem algum medo de confrontar, digamos assim, oposições, e por isso acaba por perder o espaço até do próprio transcendente, em que nós esperaríamos que tivesse um certo domínio, nunca o monopólio, mas o domínio do transcendente. Eu vejo, por exemplo, que é uma coisa que tenho vindo a refletir, embora não tenha ainda escrito sobre isso. Eu vejo que há uma série de formas, não só em Portugal, não é? Há uma série de formas de comunicar por várias, digamos, áreas da vida, inclusive até, se calhar, o desportivo, inclusive não é se calhar, é mesmo assim o desportivo, mas a televisão, a política, a publicidade, que se vão apropriando passo a passo de coisas que se aproximam do que deveria ser o transcendente. A moralização que nós vemos de apresentadores de televisão, principalmente na SIC e na TVI, que falam como se fossem padres, eles, não é? Como se fossem religiosos, à 1 da tarde ou às 8 da noite. A publicidade que nos diz como é que nós devemos ser e comportar-nos, sermos bonzinhos, etc. Estes novos livros que são best-sellers... É uma neo-religião. Do Raul Minhalma e dessa gente... que são as maiores banalidades possíveis, com os farrapos de intenção transcendente, não é? De sermos bons e tu serás assim e deves fazer isto. Quer dizer, e isso acontece, a meu ver, porque há um espaço vazio. A natureza humana, não é só a natureza, é a natureza humana não gosta muito do vazio, não é? E, portanto, esse espaço acaba por ser ocupado por esses Raul-Minhalmas e esses banalizadores da palavra e da comunicação. A publicidade, que é um aspecto que eu tenho, enfim, estou a estudar agora em profundidade há vários anos, que caminha também para ser moralizadora. A publicidade, que serve para vender sapatos e perfumes, diz-me como é que eu devo ser nos comportamentos, enfim, a respeito da moral e da ética. Mas o que é isto? É possível porque alguém abandonou um espaço. Claro. Estamos a falar de um espaço aqui na RTP2, semanal, de segunda a sexta-feira, mas hoje o fenómeno comunicacional polarizou-se em muitas plataformas, não é? E esse é também um desafio que se coloca de forma muito concreta às religiões, à Igreja em concreto. Estamos aqui neste programa também de estar presente nas outras plataformas. A comunicação não se pode fazer apenas através de um programa no Serviço Público de Televisão. Há depois o desafio de estar nas outras plataformas, nomeadamente digitais, que existem atualmente. Claro, eu estou-me a lembrar que
A Igreja discutiu, e na mudança do século XVIII para o XIX, eu discutiu, porque eu vejo isso em alguns jornais religiosos que li, cerca de 1900, 1900 e pouco, como é que era isso da imprensa, porque devia fazer imprensa ou não devia fazer imprensa? Porque a imprensa era o grande meio de comunicação naquele momento. Devia fazer imprensa ou não? E depois havia a imprensa boa e a imprensa má, de acordo com os princípios da Igreja, que agora não interessam para aqui. E, portanto, aqui o que interessa é, devemos sair do púlpito, não é? Saíram, não é? E depois vimos que, embora com algum atraso, os papas, ao longo do século XX, fizeram várias encíclicas sobre a imprensa, sobre a rádio e sobre a televisão, e depois também sobre os novos médias, julgo que já neste século. É evidente que a Igreja tem que estar onde as pessoas estão. Esta Igreja ou outra qualquer, não é? Se querem ser ecuménicas, têm que estar onde as pessoas estão. Onde é que as pessoas estão? Se um dia que, por hipótese, acaba a rádio, não vai acabar, mas é um dia que acabasse a rádio, tinham que ir para o outro lado. As pessoas vão, porque as pessoas precisam de comunicar e ser comunicadas, não é? E, portanto, iriam para o outro lado. De forma que eu acho que sim, que deve-se estar em todo o lado. É um espaço de serviço público, não é? Na televisão. No seu entender, continua a fazer sentido esta salvaguarda de serviço público neste mundo concorrencial que existe hoje em dia? Pois, para mim, serviço público é o que os outros não querem fazer, não é? E, portanto, isto é um serviço necessário que os outros não querem fazer. Comercialmente pouco atrativo. Exatamente. Vamos ver na eletricidade. Na eletricidade era o Estado que fazia e distribuía. Quando os privados tiveram interesse, força e capital para fazer, o Estado pode sair. É um serviço necessário que o Estado não faz porque outros o puderam fazer. E, portanto, este é um serviço necessário que os outros não podem fazer. No caso da transmissão da missa, por exemplo, temos 2 missas por domingo, o que é simpático e que tem uma audiência muitíssimo forte àquela hora. Eu acompanho esse fenómeno das audiências da missa, porque a missa, sendo algo que antigamente era para ser vivido in loco, no lugar, depois a Igreja aceitou que poderia ser vivida como deve ser, digamos assim, à distância. Penso que sim, que é um serviço que existe, deve continuar. Eu gostava de recordar que há uma longa relação da presença, neste caso da Igreja Católica, na RTP, desde o início das transmissões. Primeiro eram umas charlas, que eu recordo-me de algumas, porque já sou um dinossauro, recordo-me de algumas e para mim, que era criança, eram aborrecidas. Mas também as outras charlas que não eram religiosas também eram aborrecidas. A televisão é que era aborrecida. Mas depois houve, de facto, uma grande alteração e queria aproveitar estes 25 anos da Fé dos Homens para recordar o 70 vezes 7 da iniciativa do padre António Rego. De facto, que foi, por acaso, meu colega durante algum tempo na Faculdade de Ciências Humanas da Universidade Católica. De facto, era um programa absolutamente diferente, notável em termos de comunicação. Eu penso que aquele modelo poderia ser mais utilizado hoje, que era, como ele dizia, fomos à procura da expressão da Igreja na praça pública e a praça mais pública que havia era a televisão. E, portanto, em vez de fazer o programa à porta da Igreja, foi fazer o programa para a porta do mundo, nas palavras dele. Eu julgo que este modelo é muito interessante. Lá está, a palavra interessante. É muito interessante e pode servir talvez para ultrapassar, dá mais trabalho, mas pode servir para ultrapassar, digamos assim, a banalização de estarmos pessoas a falar sentadas a secretárias e os programas serem reduzidos, digamos assim, a essa dimensão de talking heads, pessoas que falam. Porquê? Porque nós esperamos, ou eu posso esperar ser interessante, mas o modelo é que pode ser substituído por outros mais interessantes. Temos o Papa Francisco, que é um fenómeno de comunicação, no seu entender? Julgo que desde João Paulo II,
desde João Paulo II, que houve um reforço poderosíssimo da presença do Papa na comunicação. Eu recordo que o Papa João XXIII, que era um tempo antigo, digamos assim, ele era um modernizador, foi um modernizador, mas ainda era um tempo que para nós hoje em dia é antigo. Quando ele viu, digamos, quando ele se viu a si mesmo na televisão com aquela, digamos, aquele aparato vestido, sentado num trono e por aí fora, ele quis mudar aquilo. Quando viu na televisão, não foi em fotografias, quando viu em televisão, ele quis mudar aquilo. Portanto, a mudança de facto vai começando aí. Portanto, depois há as saídas do Papa do Vaticano, que julgo que é com Paulo VI que se desenvolvem. É uma forma de comunicação, não é? Claro, claro. E é uma oportunidade de comunicação, porque, como sabemos, os média pelam-se por viagens papais, não é? E, portanto, com João Paulo II foi muito desenvolvido isso, não é? Ele estava com enorme frequência a comunicar e, portanto, veja o seguinte, as mesmas pessoas que diziam que ele era um Papa conservador nas ideias, eram as mesmas que tinham um fascínio pela sua capacidade de comunicação, não é? E este Papa é um Papa com uma linguagem muito direta e muito simples. Direta, muito simples e que, enfim, agora só com os seus problemas de saúde é que está a diminuir certamente o seu percurso evangélico pelo mundo, mas vem na linha de João Paulo II, mas também de Bento XVI. Muito bem, Eduardo Sintra Torres, muito obrigado por esta partilha. Obrigado, aqui a lembrar parabéns. Muito obrigado, estes 25 anos de caminho na televisão pública. Obrigado pela sua presença. A terminar, agradeço a atenção que nos dispensou. Tenha então uma muito boa tarde. Até amanhã, se Deus quiser.